Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o porquê as passagens de avião são tão caras. Você com certeza já ouviu falar que é mais barato viajar para fora do Brasil do que viajar para o Nordeste. E por que que as passagens de avião são tão caras? E nada fica menos de 500 a R$ 1.000, isso em valores promocionais. E se você tiver que viajar de última hora, você acaba entregando o Celta. Então, hoje você vai entender o porquê as passagens de aviões são tão caras no Brasil. E claro, pode ter certeza que tem o dedo do governo aqui no meio. Mas antes de iniciar o vídeo, eu convido você a conhecer o meu trabalho empreendedor antes que essa marmota chegue em 2023. Eu aconselho você a conhecer o trabalho porque a única liberdade que existe é a liberdade financeira. Então, por exemplo, com dinheiro você consegue ou sair do país ou escolher um bom lugar para você poder morar. Porque a carteira de trabalho, quando você é fichado, é pedir esmola para dois. O dinheiro que você recebe não tem correção da inflação. A inflação real brasileira, ela não está em torno de 7, 8%, como dizem para você. Tem alguns produtos que chegam a 20, 30%, tem produtos que chegam a 100%, mas a média global do Brasil é em torno de 12 a 15%. Então, o seu salário não acompanha a inflação. Por isso que o poder aquisitivo ele sempre está diminuindo e não existe correção para isso. Se eu fosse você, eu seria empreendedor. Seja freelancer trabalhando de casa, marketing digital, seja Bitcoin. E a vantagem do Bitcoin é que você pode se aposentar. Se você recebe um salário mínimo e você começa a fazer hold de Bitcoin, em um ano você aposenta. Porque o mesmo dinheiro que você estaria ganhando trabalhando numa empresa, você consegue fazer. É só você investir R$ 500 em hold de Bitcoin mensalmente e tirar 5% de lucro. Quantas vezes que eu já não expliquei isso aqui? Quem quiser conhecer meu trabalho, obter o meu contato pessoal, é o primeiro link na descrição. Eu falo para vocês, aproveitem a oportunidade. Porque depois que a bola estrutural acontecer no Brasil, vai ficar difícil, tá? Pois bem, me deixa explicar para vocês o porquê as passagens de avião são tão caras dentro do Brasil e fora do Brasil, mas com destino para o Brasil. O que é isso? Passagens de Brasil para Portugal são caras, Brasil para a Itália, Brasil para os Estados Unidos. Por que essas passagens são tão caras? Se você pegar uma passagem aérea, por exemplo, dos Estados Unidos para Portugal, ela é 1/3 do valor para o Brasil. Se você pegar qualquer outro país, vamos supor, a gente pegou aqui uma passagem aérea, eu quero voar de Portugal, por exemplo, lá para a Suíça. É quase a mesma distância, quase a mesma, de voar de Portugal para os Estados Unidos. É um valor muito inferior, muito inferior. E quando você pega o valor das passagens brasileiras, elas são um absurdo. Agora, o que está acontecendo? Por que as passagens brasileiras são caras? Dois fatores aqui que vão deixar você de boca aberta. Primeiro fator é o governo, esses parasitas estatais. Ponto número 1 é esse, que legaliza até mesmo a criminalidade. E segundo fator são as pessoas de má índole, de má fé, que ficam procurando processar a empresa sobre qualquer situação. Nos Estados Unidos, a jurisdição não é como no Brasil. Se você processar uma pessoa e você perder a causa e a pessoa ganhar a causa, você vai ter que ressarcir a pessoa todos os custos que ela teve naquele processo, judiciais com advogado. Você ainda vai ter que pagar a pessoa por ela estar parada sem trabalhar, mais danos morais. Então a perda no processo é muito absurda. Então, por exemplo, você quer processar uma empresa por qualquer coisa. Se você perder o processo nos Estados Unidos, você pode ficar 3 anos pegando o seu salário e pagando aquela empresa, se você processar por qualquer coisa. Então,
A jurisdição é muito séria, é uma coisa muito séria. Agora no Brasil não. No Brasil o que acaba acontecendo é o seguinte, eu sei muito bem como é que é isso. Você vai processar alguém no Brasil, você faz o teu documento no governo brasileiro que você pode alegar que você é pobre. E aí você não cedeia os custos do processo. Ponto número 1. Segunda coisa, se você processar e você perder, tem 500 maneiras de você não pagar nada. 500 maneiras. Qualquer advogado sabe disso. No Brasil tem jeitinho para tudo. Então, se você abrir um processo e você perder, ainda que a legislação brasileira fale que você tem que ressarcir a pessoa, o cara fala que tem falência, o cara fala que tem algum tipo de problema específico. E aí, meu irmão, ou se divide em 48 vezes, ou simplesmente se converte em ação comunitária e cesta básica, que muitas vezes não dá em nada. Muitas vezes não dá em nada. Então, não existe punição para o brasileiro que sai processando todo mundo. Não existe punição. E isso faz com que as pessoas que são espertas, os espertalhões, comecem a processar todo tipo de empresa. Eu já trouxe uma informação aqui no canal que de cada 3 funcionários que você contrata para sua empresa, um funcionário entra no Ministério do Trabalho. Um funcionário te processa no Ministério do Trabalho. Mesmo você atendendo todos os requisitos de trâmites legais no Brasil, você cumprindo com as normas regulatórias, ainda assim a pessoa vai querer te processar para receber um dinheirinho por fora. E isso aqui não é diferente aqui no caso aqui da empresa Azul que faz viagens aéreas. Pessoal, eu só dei uma pausada aqui no vídeo e já estamos voltando, tá? Então, praticamente, não existe tanta punição. Então, tu pega, por exemplo, a empresa da Azul, olha só essa matéria aqui. O CEO, que é o manager, é o cara que é o topo do topo, que comanda a empresa Azul no Brasil, olha só a declaração que ele deu. O CEO da Azul, tá? Ironiza 4.000 processos que a Azul recebe por mês. E aí ele fala, toda mala tem vestido de noiva. Meu irmão, a empresa Azul, uma empresa que faz voos comerciais dentro do Brasil e fora do Brasil, recebe por mês 4.000 processos, todos os meses. Isso é equivalente a quase 50.000 processos por ano. Você já imaginou? Pensa um pouco. Como que uma empresa vai sobreviver pagando 50.000 processos por mês? Como que uma empresa vai sobreviver? 50.000 processos por ano. Como é que uma empresa vai fazer um balanço financeiro se ela tem que pagar 50.000 processos por ano, 4.000 processos por mês? Essa conta não é a Azul que paga, é você. Porque a passagem de avião, em teoria, é mais barato do que andar de carro e mais barato que andar de ônibus. E aí que acaba acontecendo uma passagem de avião que custaria R$ 150 para você ir, por exemplo, do Rio Grande do Sul para o Nordeste, que é mais ou menos uma média do que é a Europa. Passagem, por exemplo, da Itália para a Grécia é 15, 20 euros, né? Ou mais ou menos esse valor, o que seria 150, 200 reais uma passagem, acaba ficando 1.500, 2.000 reais. Por quê? Porque ele tem que colocar nessa conta o dinheiro dos processos. E aí toda vez que você paga um valor absurdo de passagem de avião, saiba que você está pagando pelos processos. E a coisa é bizarra. E conforme ele vai passando essa notícia, a gente vai percebendo que a coisa é bizarra. O CEO da Azul, John Rogson, revelou ontem que a companhia aérea brasileira recebe cerca de 4.000 novas ações judiciais na área civil por mês e voltou a protestar sobre os altos custos estruturais aplicados no Brasil. Então, olha só que coisa interessante, tá? A empresa foi pontuada 4 vezes a companhia mais pontual do Brasil, né? Mas ainda assim recebe 4.000 processos por mês. Porque é a impunidade. É a impunidade. E aí o cara tá reclamando aqui de duas coisas. Ele tá reclamando aqui
dos processos e também está reclamando da carga tributária brasileira, que é extremamente alta. E aí, é você que paga essa conta, não é o empresário. Ele vai colocar na conta, ó, são tantos processos por mês que nós recebemos. E não é só a Azul, tem outras empresas que recebem processo também. São tantos mil processos que nós recebemos. Ó, a carga tributária é tanto. Então, vai ter um custo absurdo. Como é que a gente vai fazer? Vamos encarecer as passagens de avião. É simples. Então, o motivo de você pagar passagens caras é por causa disso. Aí eu digo para você, tem como o Brasil dar certo? Tem como o Brasil dar certo nesse jeitinho brasileiro? Nesse jeitinho de querer levar vantagem em tudo? As pessoas, o cara, qualquer coisa gera processo. Aí a pessoa vai lá, pega um avião da Azul, se a mala tiver arranhada. Meu irmão, a mala vai arranhar, é óbvio. É óbvio que a mala vai arranhar. Meu, você pega aquelas malas, passa por uma esteira, passa por não sei o que. A mala foi feita para usar. Se você está reclamando que a sua mala arranhe, compre uma mala mais forte, compre uma mala mais resistente. Mas ela vai arranhar, isso é óbvio. Aí qualquer coisinha já vai lá e processa a empresa. O voo atrasou, apesar que aqui ele foi pontuado por ano 4 vezes como a empresa mais pontuada do mundo, atrasou, processo. Simplesmente houve algum tipo de tratamento diferente, processo. Então tudo no Brasil hoje é isso. Só que aí é aquilo que eu falo, é a pessoa do bem, na verdade não é do bem, né? A pessoa é o funcionário brigando contra o patrão, em vez de brigar contra o governo. Então a legislação brasileira, ela permite essa manobra judicial. E aí, meu irmão, fica processando a empresa. Aí sabe quanto que esses caras ganham no processo? Eles pedem 40 mil, que é o teto. Geralmente, numa situação como essa, o teto é 40 mil reais. Só que eles ganham 1.000, 1.500, 2.000 reais. E aí o que acontece? O cara faz as contas. Ah, viajei de Azul. Ah, vou entrar com um processo aqui. Se ele ganhar, ele recupera a passagem de avião. É isso, os caras... Esse é o problema do jeitinho brasileiro. E aí, meu irmão, você imagina, cara, eu não sei como que a Azul funciona. Mas para Azul ter em média 4 mil processos por mês e ainda funcionar, cara, essa empresa, ela tem que rodar a baiana. É inacreditável. Então é por isso que o preço das passagens são caras. E vai encarecer cada vez mais. Quando chegar 2023... Escuta só o que eu estou falando. Quando chegar 2023, vai começar uma carga tributária absurda. Vai começar a volta dos sindicatos. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso no novo canal. Tá? Vai começar uma carga tributária absurda. E aí você vai ter sindicato envolvido no meio. Cara, tu já imaginou sindicato no meio? Se já são 4 mil processos por mês, porque as pessoas simplesmente não têm o que fazer e processam por qualquer coisa, imagina quando tiver sindicato no meio. Então você que pretende viajar, saiba que a passagem a partir de 2023, com a volta dos sindicatos, a passagem pode triplicar de um valor. Então, por exemplo, se você quer ir, por exemplo... Hoje em dia, uma passagem, vamos supor, uma passagem para uma pessoa em Portugal, acho que é R$ 1.700. Se você, dependendo do que vai acontecer em 2023, essa mesma passagem pode custar R$ 5.000. Simples assim. Então, o governo, toda vez que o governo tenta ajudar, ele mais atrapalha do que ajuda. O mercado se regulariza sozinho. E aí acaba acontecendo isso aí. Então, o conselho que eu dou para cada um de vocês, para vocês que estão me assistindo, é o seguinte. O esperado para 2023 é que as passagens aéreas aumentem muito o valor. Mas muito. Hoje em dia, a passagem está cara, mas não está impossível de ser paga. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem a pretensão de sair do Brasil... Ela, de alguma maneira, ela consegue juntar 500, 600 reais por mês se ela morar em casa de família ou fazendo bico. De repente a pessoa trabalha como segurança num canto, como atendente no outro, fazendo um bico. A pessoa consegue, em um ano, se estruturar para sair do Brasil. Por exemplo, o cara ganha o salário mínimo, ele está insatisfeito com a situação do Brasil, quer buscar outras oportunidades. O cara consegue juntar um dinheiro para ele sair do Brasil. E vice-versa com a família dele da mesma forma.
com o aumento das passagens, em vez de você demorar 1 ano para você conseguir sair, o seu maior gasto não vai ser o euro, vai ser a passagem. E aí, praticamente, isso vai fazer com que você demore 3 a 4 anos para reunir esse dinheiro para tu pular fora. Então é isso que eu estou explicando para vocês. O preço das coisas vai aumentar cada vez mais. E se chegar a uma estagflação, uma hiperinflação, aí que o preço decola. Por isso, eu sempre falo para cada um de vocês que está assistindo esse canal que é extremamente importante, tá? Ó, tô gravando esse vídeo dia 21 de novembro de 2022, tá? Gravando esse vídeo aqui, ó, no final do ano de 2000, quase no final do ano de 2022. Meu irmão, você tem que se preparar. Você precisa se preparar. E a melhor preparação é a financeira. Moisés tinha recursos financeiros, Jacó tinha recursos financeiros, Abraão tinha recursos financeiros, os patriarcas tinham recurso financeiro. Só na cabeça da igreja católica, só na cabeça da igreja evangélica, dinheiro é uma maldição. Você tem que saber lidar com a situação. O patriarca, ele precisa do dinheiro. Eu já falei, as forças secretas da revolução, e também já falei aqui sobre a conjuração anticristã. Eles criaram um plano para deixar a população miserável, para eles poderem mandar na população. Esse é o resumo desses 2 livros. Né? Como é que você manda numa população? Você deixa essa população miserável e dependente de você. Pronto. E aí é como o Bigodudo, o Hitler, fez numa entrevista com os generais de guerra. Perguntaram para Hitler: como que você vai fazer com que a Alemanha te siga? Como que você vai fazer com que as pessoas acreditem no seu trabalho se você é muito rígido, muito duro? Ele pegou uma galinha viva e começou a depenar a galinha, puxar, e a galinha ficava gritando ali, ó. E aí ele tirou todas as penas da galinha com a mão, o Bigodudo, tá? Tirou todas as penas da galinha com a mão, colocou a galinha no chão, ela tá toda molhada de vermelho, que eu não vou nem falar o nome aqui, né? E aí simplesmente a galinha cambaleando já nas últimas, ele começou a botar migalhas na frente da galinha. E a galinha começou a caminhar de acordo com as migalhas. É aquela famosa frase: o governo quebra suas pernas, né, quebra o seu potencial e te oferece uma muleta. Então, a única maneira de você pular fora é a liberdade financeira. Não tem outra. Não tem outra. E o sistema sempre vai colocar na sua cabeça que fazer faculdade dá dinheiro. Aí você vai lá, forma engenharia, você descobre que o mercado está hipersaturado, né? As pessoas não estão contratando, por causa do teto salarial, não estão contratando. E aí, meu irmão, muitas vezes você vai ter que virar Uber, vai ter que trabalhar em outra profissão. O cara forma engenheiro para ser analista. E aí perpetua essa podridão. E aí a pessoa, ela forma... Cara, eu me lembro bem, eu fiz faculdade de engenharia elétrica, eu não cheguei a formar. Eu comecei na PUC Minas, na faculdade de controle de automação. Eu não tinha passado na faculdade de elétrica na época, aí eu fui lá, consegui mudar para eletrônica, fiquei 4 anos na automação, 2 anos na eletrônica e 3 anos na elétrica, tá? Fui puxando uma faculdade na outra. E eu lembro muito bem que teve uma aluna que começou comigo em automação, ela formou em engenharia de controle de automação e formou em engenharia elétrica. E ela não tinha emprego, ela estava trabalhando como auxiliar administrativo no escritório de locação de imóveis. E aí quando eu cheguei no local para me ver, para poder vender uns imóveis que eu tinha, ela estava atendendo. Aí você fala o seguinte, meu irmão, e essa é uma realidade. Então o sistema quer te oferecer uma solução que não existe. A solução no mercado quando você só trabalha com engenharia, você só trabalha... O que acaba acontecendo é que não existe esse mercado para sempre. Então a engenharia civil estava bombando há 30, 40 anos atrás. Não está mais bombando. Engenharia elétrica é a mesma coisa. Hoje em dia não tem profissão que bomba. De cada 200 brasileiros, um é advogado. Então, praticamente, faculdade não gera riqueza. Coloca na sua cabeça. Faculdade não gera riqueza. É um grande plano onde você gasta sua vida, a sua vitalidade, o seu dinheiro e vira analista. Essa é a verdade. Por que só país miserável a faculdade floresce? Pega a China
Índia e Brasil são os países que mais formam pessoas no mundo. China, Índia e Brasil. O que tem em comum esses três países? O comunismo acirrado, que a China e a Índia são inteiramente comunistas. Inteira. Não tem nada além disso, né? São lugares inteiramente comunistas e são lugares miseráveis, né? Diferente da China, que tem 3, 4 cidades ali que bombam, o resto da China é tudo miserável. Então são o quê? Miséria e comunismo. Isso faz florescer a faculdade. Toda revolução começa dentro das faculdades. Então, você tem que colocar na sua cabeça que faculdade não dá dinheiro. Pelo amor de Deus, acorda. Aí, quando você se deparar com essa realidade, que faculdade não dá dinheiro, você vai ter que falar assim, ok, faculdade não dá dinheiro. O que dá dinheiro? Ah, nós vamos ter que ter aprender alguma coisa. Aí, meu irmão, todo esse processo de aprendizado e de testes que você demoraria 40 anos para você aprender, por exemplo, Marketplace, que é Mercado Livre e Shopee e OLX, Dropshipping, que é você vender sem estoque, marketing digital, serve para encapsulados, ou produtos físicos ou produtos digitais. Você trabalhar também com Bitcoin, com investimento, bolsa de valores, você trabalhar, por exemplo, com freelancer, que é extremamente importante, dá para fazer também. Tudo isso você vai ter que reaprender. E aí você coloca na balança. Se eu tiver que aprender isso sozinho, eu vou demorar quanto tempo? Eu vou gastar quanto tempo? Eu vou ser capaz de fazer isso? Aí você fala, pô, então eu vou procurar alguém que tenha esse conhecimento para me orientar. Pelo menos para me dar uma direção, para que possa me acompanhar, me ensinar como é que funciona. Como é que funciona as malícias, o que funciona. E aí você vai falar, pô, realmente a coisa não é como me falaram. Por isso eu sempre vou indicar o livre mercado, a iniciativa privada, o empreendedorismo, principalmente a liberdade financeira. Porque é a única coisa que vai restar para você. 2023, o Brasil, meu irmão, vai se tornar um Brasil caótico. E não importa quem entre no poder. Não interessa. Ah, mas o outro cara tem chance de voltar. Não interessa. O problema do Brasil não são os políticos, é o povo. O povo brasileiro que é o problema. Você pode ver nessa notícia o povo brasileiro que é o problema. O poder emana do povo. A voz do povo é a voz do governo. Só para avisar para vocês. Então, o povo brasileiro tem o que merece. Não adianta, cara. Não adianta você querer botar um governo da Suíça num povo brasileiro. Eles não vão aceitar. Então, o reflexo do que nós somos é o governo. É simples. O problema é o brasileiro. Então, se eu fosse você, eu pensaria em liberdade financeira. Enquanto você tem essa oportunidade. Bom, falando disso, claro, que se você quiser conhecer meu trabalho, tem milhares, mas o meu trabalho, eu garanto o meu resultado. É diferente de qualquer outra pessoa. Eu passo o meu contato pessoal, são 3 anos. Que há 3 anos que a pessoa recebe o meu contato pessoal, recebe mais de 100 aulas e todo o meu conteúdo para poder aprender. Se eu fosse você, eu aprenderia, tá? Hoje, você fala assim, eu não preciso disso. Daqui a 1 ano, com desemprego em massa, preço das coisas à altura, você fala assim, pô, deveria ter escutado aquele cara. Onde eu estaria 1 ano depois? Pois é, né? Então você vê os casos de sucesso aí no link na descrição, tá bom? Infelizmente o Brasil é assim, as pessoas não têm o que fazer, só dificulta a vida do empresário, e a gente pode perceber que em 2023, com a volta dos sindicatos, pode ser que essas passagens aéreas se multipliquem por 2 ou 3 vezes o valor que já é, tá? E isso será um mau sinal para poder sair do Brasil, a não ser que você seja empreendedor, porque a pessoa que carteira assinada, que já subexiste, já paga para sobreviver, dificilmente vai conseguir fazer uma aquisição como essa. Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz.